Olá, amados irmãos, a paz de Cristo esteja sempre conosco. Gostaria de iniciar essa segunda semana da Páscoa compartilhando com os irmãos esse Evangelho de João, capítulo 3, que inicia com um diálogo entre Nicodemos, um líder judeu, com o nosso Salvador. E uma palavra me chamou muito a atenção quando entre esse diálogo com os dois, o Senhor disse a Nicodemos que aquele que não nascer novamente não conseguirá ver o reino de Deus. Olha, amados irmãos, que mensagem bonita, que conselho importante o Senhor nos traz nessa palavra do Evangelho de hoje. O que seria esse nascer novamente? Foi a pergunta que Nicodemos fez ao Senhor. Como eu irei fazer? Como nós iremos fazer para adentrarmos novamente no ventre das nossas mães, sendo já tão idosas? O Senhor não quis dizer que nós tínhamos que ser gerados novamente e tínhamos que nascer novamente. As nossas atitudes precisam ser diferentes. É o nosso jeito de ser que precisa ser diferente para que, de fato, amados irmãos, nós tenhamos a oportunidade de ver o reino do céu. Porque o Senhor sabe muito bem como anda o nosso comportamento, como está o nosso coração, como está o nosso jeito de ser. O reino de Deus está tão pertinho de nós, mas a gente se encontra às vezes com o coração tão fechado, amargurado, porque a gente não consegue perdoar, porque a gente não consegue viver essa paz de Cristo entre os irmãos. E olha que ele diz aqui pra gente: se você não renascer, se você não se tornar homem e mulher novas, vocês não conseguirão ver o reino de Deus. O que é que nós estamos esperando para que de fato nós sejamos merecedores desse reino de Deus? E o Senhor, ele continua a sua palavra dizendo que aquele que não for batizado da água e do Espírito Santo, ele não entrará no reino de Deus. Ou seja, amados irmãos, nós precisamos rasgar o nosso coração para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos seres humanos de verdade. E a própria palavra também prossegue dizendo que aquele que nasce da carne vive segundo os desejos da carne. Logo, aquele que nasce do Espírito Santo buscará sempre as coisas do alto e viverá segundo a vontade do Espírito Santo. Mas, amados irmãos, é necessário que você, que eu, escolhamos qual o verdadeiro caminho: viver da carne ou dos desejos do Espírito Santo. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas está aqui um conselho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixa nesse dia de hoje, para que a gente veja e adentre no reino de Deus. É necessário que nós nos façamos novos. É necessário que nós renovemos as nossas atitudes, o nosso dia a dia. Que nós sejamos de fato testemunho, que nós sejamos sal, que nós sejamos luz. Porque não basta só conhecer a palavra de Deus. É necessário que nós renunciemos às coisas mundanas para vivermos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, nessa segunda semana da Páscoa, que nós possamos assim abrir o nosso coração, deixar o Espírito Santo de Deus mover em nós, para realizar em nós a bênção que nós tanto necessitamos para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas diferentes. O milagre, ele está acontecendo, o próprio Cristo vem anunciando para nós, não precisa mais de sinais. Os sinais estão aí diante dos nossos olhos, mas as vendas
que estão aos nossos olhos ainda nos impede de enxergarmos a verdadeira situação a qual nós estamos vivendo. Nos impede de entendermos qual é o verdadeiro sentido disso tudo que nós estamos vivenciando. Amados irmãos, eu encerro minhas palavras deixando a cada um de nós um convite, que nós possamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos e entender qual é o sentido de viver, de nascermos novamente. Porque o Senhor nos convida hoje a voltarmos ao primeiro amor. Que amor é esse? Amar a Deus como todas as coisas. Não colocar as coisas acima desse amor de Jesus Cristo. Amados irmãos, fiquemos todos em paz, que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.